menino Kelvin, de 6 anos, que morreu ao cair do ônibus lá de uma escola em Conde. Lembra? Foi uma tragédia, né, minha gente? Era mais ou menos assim, 12h20, 12h30, na hora de almoço. O garoto estava dentro do ônibus para ir para a escola. E, infelizmente, a porta do ônibus acabou se abrindo. E o garoto, infelizmente, não resistiu. Por quê? Porque quando o garoto caiu, o ônibus passou por cima dele. Isso ocorreu no dia 6 de setembro. O laudo foi concluído e comprovou que o veículo estava com defeito na porta. O repórter David Martins está ao vivo e tem informações sobre essa tragédia. Boa tarde, David. Pois é, Jaceline, que tragédia, né? Boa tarde para você, boa tarde para toda a Paraíba. Eu estive no local desse acidente que aconteceu no mês passado. É uma região rural lá do município de Conde. Esse garoto estava voltando da escola com outras crianças em um ônibus da prefeitura do município de Conde quando aconteceu esse acidente. Ele caiu do ônibus e o pneu traseiro do veículo passou por cima dele. Foi morte na hora. O SAMU foi acionado, foi uma comoção muito grande no local dos familiares, já que ele morava a poucos metros de onde morreu. Uma perícia foi feita no veículo. Eu estou aqui com o perito Sérgio Maia, que vai explicar para a gente. O senhor fez vários testes na porta, no veículo, enfim. O senhor constatou o quê? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, a perícia ela procurou detectar vestígios que analisassem o deslocamento do veículo. Verificar se o condutor do ônibus estava se deslocando com velocidade alta ou baixa. E o que foi constatado lá no local é que o veículo se deslocava em baixa velocidade, tanto é que ele imobilizou o veículo sem precisar realizar o travamento dos freios a poucos metros do local do acidente. Ele simplesmente, com o freio motor do veículo e tocando suavemente no freio, ele conseguiu imobilizar o veículo. Então, ele não se encontrava transitando com a velocidade desnecessária para aquela estrada. Então, feita essa análise, fui analisar o dispositivo de segurança da porta. Foi o que eu constatei. O ônibus escolar, ele possui duas portas, uma porta convencional e também uma porta de acessibilidade especial. A porta de acessibilidade especial, ela possui uma maçaneta externa e essa maçaneta externa comanda duas travas, uma superior e uma inferior, que é para realizar a abertura da porta. Porém, para que ela seja aberta, é necessário que a porta convencional, ela esteja também aberta. Porque essa porta convencional, ela possui um pistão, possui uma trava, que quando a porta convencional é fechada, a porta convencional automaticamente trava a porta de acessibilidade especial. É como se fosse um dispositivo de segurança. Teoricamente, a porta de acessibilidade só seria aberta com a porta convencional aberta e o veículo parado. Exatamente, o veículo parado e a porta aberta, você falou bem. Resumiu, é um dispositivo de segurança, porque a maçaneta da porta de acessibilidade especial, ela vai possuir a trava superior e inferior, que é comandada de forma única. Na hora que você puxa a maçaneta, já abre a porta. Porém, para ela ser aberta, o ônibus tem que estar parado e com a porta convencional também aberta. Foi o que eu constatei. O pistão que realizava o travamento dependente da porta convencional, ele não estava fixado no seu local de fixação. Ele deveria ser fixado por 4 parafusos e os 4 parafusos não se encontravam no local. Seus orifícios de fixação se encontravam lá abertos, aguardando a fixação dos parafusos. E esse pistão se encontrava solto. Então, na hora que o pistão era acionado pela porta convencional, realmente ele era acionado, porém ele não estava acoplando no orifício de travamento da porta de acessibilidade especial. Então já foi o primeiro erro que eu constatei. Segundo erro, fui verificar os dispositivos de travamento da porta de acessibilidade especial comandada pela maçaneta da própria porta de acessibilidade. Que seria de fora para dentro. Que seria de fora para dentro. Essas duas travas, tanto a superior quanto a inferior, elas estavam com um sistema ineficiente. Realizei alguns testes lá na hora, de 10 vezes que eu fechava a porta, 6, essas travas elas não estavam acoplando corretamente. Vou fazer aqui uma demonstração, aqui é a trava fixa e aqui a trava móvel, que é comandada pela maçaneta externa da porta. Quando você fechar a porta, é para ela se acoplar dessa forma. Mas não era o que estava ocorrendo, ela estava acoplando dessa forma em 6 de 10 vezes.
4 vezes ela acoplava corretamente e não abria, mas em 6 ela acoplava de forma deficiente e qualquer esbarrão na porta permitia que a porta fosse aberta. Nessas 6 vezes, eu fiz um leve esbarrão na porta, né, que seria comparado ao encosto do balançado de um ônibus por uma criança pequena, e aí foi constatado que essa porta se encontrava abrindo, das 6 vezes que eu fiz o teste. As outras 4 estavam permanecendo travada, então travada pela maçaneta externa, porque o pistão, que é o da trava dependente da porta convencional, se encontrava completamente deficiente e não tinha esse dispositivo de segurança extra para evitar que a porta se abrisse. Doutor Sérgio, o senhor consegue identificar o que provocou esse desgaste, falta de manutenção, o desgaste natural do tempo, porque é um veículo novo, se eu não me engano, ano 2018. Modelo 2019. Exato, um veículo bastante novo, com 1 ano e meio aí de uso na praça, e essas travas, as travas da maçaneta externa, da própria porta de acessibilidade especial, elas se encontravam em um sistema ineficiente, que é característico da falta, da ausência de manutenção, e o pistão, que é a trava dependente, comandado pela porta convencional, se encontrava desafixado. Ou seja, em algum momento houve a negligência de se perceber que aquele pistão não estava fixado em seu local correto, e também não se teve a responsabilidade de providenciar a sua fixação correta, né, que seria a trava de acesso de segurança. Um outro fato também que vale destacar é que a estrada era uma estrada estreita e as suas bordas laterais, as suas margens, elas sofriam elevação, aproximadamente 40 a 50 centímetros em relação ao leito transitável da estrada. Então, assim que a criança encostou na porta, a porta abriu-se e a criança esbarrou nesse leito, nessa margem que era elevada. A partir do momento que ela encostou, como era elevada, automaticamente ela escorregou da margem para o interior da pista, bem no momento em que o pneumático traseiro do ônibus iria passando. Então, vale ressaltar também que a manutenção desse tipo de ônibus é importantíssima. Não só a manutenção, como a presença de um monitor no interior do ônibus, que possa cuidar das crianças, mas principalmente eu ressalto a manutenção, não só na parte mecânica, como freios, como sistema de direção, sistema de balanceamento do veículo, como principalmente nessas portas. O sistema de travamento da porta tem que estar constantemente em manutenção. Outro detalhe importante que o doutor Sérgio aqui falou é que no veículo só tinha de adulto o motorista do ônibus, ou seja, não tinha nenhum monitor dentro do veículo para tomar conta das crianças. E esse garoto, ele estava numa cadeira que é destinada para deficientes e também, provavelmente, estava sem o uso do cinto de segurança. Correto. As informações, quando eu cheguei ao local, me foram repassadas pelo delegado Marcos Paulo, delegado competentíssimo daquela região. Já de imediato ele me atualizou de todos os fatos, que não havia nenhum monitor no interior do ônibus, eram crianças pequenas, havia um adolescente, né, de aproximadamente 17 anos, que se encontrava, não sei se pegando carona, mas ela estava ali na condição de transportada e não de monitora. Então ela também confirmou para o delegado a versão do motorista, que a criança ela se encontrava deslocando-se dentro do ônibus, indo em direção até essa cadeira de acessibilidade especial. Então, ela não estava com o cinto, nem na cadeira dela e nem também quando ela foi para essa cadeira de acessibilidade especial. Ok, muito obrigado, doutor Sérgio, pelas informações muito esclarecedoras. A nota da prefeitura é a seguinte, que a assessoria de comunicação divulgou, é que agirá em conformidade legal com as investigações da polícia, da justiça e da Secretaria de Administração Municipal e que abriu uma sindicância interna para apurar o caso. Lembrando que o motorista continua afastado. Já a Polícia Civil, disse que 3 pessoas foram indiciadas, 3 servidores públicos. Não foram divulgados os nomes das pessoas aí indiciadas sobre esse caso, que está sendo investigado pelo delegado Marcos Paulo, da delegacia de Alhandra. Volto com você, Jaceline. Obrigada, David. É muito fácil pegar a sujeira e jogar ela para debaixo do tapete. O pobre do motorista é quem está afastado das suas funções. O pau só se quebra nas costas dos mais fracos. A culpa desse acidente não foi do motorista, não. A culpa é do poder público, que não deu manutenção
na porta do ônibus, porque o ônibus escolar é para se ter constantemente manutenção. A culpa, mais uma vez, é do poder público, da prefeitura da cidade, que não colocou um monitor dentro do ônibus, porque o motorista ele não pode estar dirigindo e olhando para trás para saber se o menino está em pé, se o menino está se levantando, se porta está abrindo, se porta está fechando. Isso tem que ter um monitor, porque são crianças, não é bicho que está dentro. Será que se fosse o filho da prefeita que estivesse dentro do ônibus, será que esse ônibus ainda estava com a porta quebrada? Será que se fosse o filho da prefeita lá de Conde, será que não tinha nenhum monitor dentro do ônibus? Aí é muito fácil. Vamos pegar o motorista com bode expiatório. Vamos pegar o motorista, vamos afastar e vamos resolver o problema jogando a sujeira para debaixo do tapete. É vergonhoso, principalmente você, do Conde, uma prefeita, uma mulher, que se não for mãe, vai ser mãe. Deve ter sensibilidade, principalmente com crianças. Poder Público Municipal do Conde são crianças, não são animais. Eu espero que a morte desse garoto não fique impune e aconselho a família a procurar a responsabilidade judicial nesse caso. Entrar com uma ação contra o Poder Público Municipal. Sabe por quê? Não vai trazer o filho de volta, não. Mas vai colocar os verdadeiros culpados no devido lugar deles. Que esse caso sirva de exemplo para a Prefeitura de Conde, de João Pessoa, de Guarabira, de Mamanguape, de todas as prefeituras do estado. Para que se tenha manutenção dentro de ônibus escolares, para que se coloque um monitor dentro do ônibus, para que mais acidentes como esse não aconteçam. Sabe quem foi que perdeu com tudo isso? Tá aqui, ó. Esse garotinho aqui, ó. Tava começando a vida agora. Essa hora, devia estar em casa, se preparando para ir à escola, né? Almoçando, tomando banho, conversando com a família. Quem perdeu foi a família do garoto, que perdeu uma criança. Eu só espero que o delegado Marcos Paulo conheça o trabalho dele, é um grande delegado, competente, que ele vá afinco nessa história e que culpe os verdadeiros culpados. Que essa culpa não recaia só sobre o motorista, que não tem nada a ver, estava só dirigindo.